Irmãos, Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 9. Está logo após o Evangelho de Lucas. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: quem é este? Diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Não sabemos que esse homem é pecador? Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então
o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos por isso, o vosso pecado permanece. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, a gente tem uma passagem bastante longa aqui de um relato de um cego de nascença que foi curado por Jesus Cristo. Somente o Messias, somente o Cristo poderia realizar uma obra de curar um cego de nascença, né? E a gente vê que quando este homem estava lá mendigando, estava nessa situação terrível dessa enfermidade aqui, os discípulos de Jesus, eles olharam aquele homem com essa enfermidade terrível, sabe? E essa enfermidade fez com que eles viessem a levantar uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta para Jesus quando eles viram aquela pessoa naquela situação desde o seu nascimento, né? E a pergunta que eles fizeram perguntaram dizendo, Rabi, ou seja, Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe, eles perguntaram, quem que pecou, Jesus? Sabe, foi este homem aí que pecou? Ou foi os seus pais que pecou? Sabe, para que viesse esse mal sobre a vida deste homem? Sabe, a gente vê que por trás dessa pergunta aqui, havia o sentimento de que não poderia haver nenhum propósito bom por trás de uma enfermidade tão terrível. Sabe, o pensamento deles era, sabe, não pode haver nenhum propósito bom, sabe, diante de uma enfermidade tão terrível quanto não enxergar. Sabe, não pode haver nenhum propósito bom por nada disso. Então, se não pode haver nenhum propósito bom, deve haver um propósito mau. Sabe, deve haver alguma coisa muito terrível que os seus pais fizeram, ou que este homem fez, para que ele viesse a ficar cego de nascença. Sabe, esse era o pensamento, sabe? E é desse jeito que as igrejas agem hoje. Sabe, as igrejas hoje, entra alguém na igreja, alguém está passando por uma dificuldade, alguém está com uma enfermidade, sabe? As pessoas dentro da igreja estão agindo da mesma maneira. Sabe, não, irmão, você caminha com Deus, você é um servo de Deus. Não pode estar com essa enfermidade, não pode. Sabe, um servo de Deus é uma vida de vitória. Sabe, se você caminha com Deus, Deus tem que curar. Sabe, você caminha com Deus, sabe, tem que prosperar. Sabe, você caminha com Deus, sabe, tem que acontecer um milagre. Sabe, se o milagre não está acontecendo, irmão, é porque você pecou, você fez alguma coisa errada, você não está fazendo alguma coisa certa. Sabe, é esse mesmo pensamento, sabe, que a igreja tem hoje em dia, quando ela vê muitas vezes pessoas em enfermidade.
sabe, quando ela vê, sabe, dificuldade na vida das pessoas, mas Jesus surpreende quando diz, sabe, ninguém pecou. Sabe, olha só, muitas vezes a pessoa está passando prova, está passando luta, está passando dificuldade, sabe, e não é porque fez nada de errado. Muitas vezes passamos provas, passamos por situações difíceis, sabe, não porque fizemos alguma coisa errada. Sabe, Jesus Cristo vai dizer, além de Jesus Cristo dizer que ninguém pecou, nem ele, nem seus pais, Jesus Cristo vai dizer o porquê que aquele homem nasceu cego. Sabe, Jesus vai dizer, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, olha só o que Jesus está dizendo aqui. Sabe, essa enfermidade terrível em que esse homem nasceu aí. Sabe, vocês podem achar que isso não pode haver nenhum propósito bom por trás disso. Sabe, mas há um propósito bom por trás disso. Sabe, essa enfermidade aí é para que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus fez com que ele viesse a nascer cego para que quando chegasse o momento, Jesus Cristo abrisse os olhos daquele cego, sabe, e o nome dele fosse glorificado. Glória a Deus. Sabe, as provas, as lutas, as dificuldades na nossa vida têm o propósito de que Deus seja glorificado. Glória a Deus. Sabe, as pessoas estão muito acostumadas a glorificar a Deus, sabe? Quando elas recebem a cura, elas estão muito acostumadas a glorificar a Deus quando tudo dá certo, quando tudo vai bem, sabe? Mas quando tudo está dando errado, sabe? Também é para a glória de Deus, sabe? Também é propósito de Deus. Muitas vezes é Deus nos conduzindo à sua vontade, muitas vezes é Deus nos quebrantando, muitas vezes é Deus nos ensinando a ser humilde, sabe? Muitas vezes é Deus nos movendo, sabe? As lutas e as provas difíceis também tem um propósito, sabe, de glorificar a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Sabe, todas as coisas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, sabe, estão cooperando para o nosso caminhar com Deus, para o nosso propósito com Deus, para uma verdadeira vida cristã. E a gente vê nessa passagem aqui que Jesus Cristo diz que nenhum deles pecou, mas foi dessa maneira para que se manifestasse a glória de Deus. Sabe, a gente vê que quando os discípulos viram aquele homem naquela situação de pecado, sabe, eles tentaram procurar na vida daquela pessoa, sabe, algum pecado que ele havia cometido, algum pecado que seus pais haviam cometido, sabe, para poder justificar essa enfermidade aqui. Sabe, e essa não é a vida cristã. Sabe, a nossa vida cristã não é olhar as pessoas em dificuldade, sabe, e ficarmos procurando o pecado na vida delas. Glória a Deus. Sabe, a nossa vida cristã, sabe, é nós olharmos para os nossos pecados. Sabe, é nós olharmos para as nossas fraquezas. Sabe, é para nós olharmos para a nossa condição miserável. Sabe, o quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós precisamos mudar. Sabe, o que as pessoas hoje fazem? Justamente o contrário. Nós temos um mundo, todo mundo olhando para todo mundo e ninguém olhando para si mesmo. Então muitas vezes você tem a palavra sendo pregada e todo mundo dizendo, essa daí a palavra é para fulano, o outro, essa daí a palavra é para ciclano, essa daí é para aquele outro lá, sabe, a palavra é para todo mundo, mas não é para ele. Glória a Deus. Sabe, a palavra nos ensina, sabe, a verdadeira vida cristã não é nós olharmos a dificuldade do nosso próximo e procurarmos pecado na vida do nosso próximo para justificar aquela enfermidade, sabe? A vida cristã é nós olharmos para os nossos pecados, para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, sabe? Eu sou o primeiro que me alimento da palavra aqui, e quando nós temos pessoas dentro da igreja, que muitas vezes vêm ouvir a palavra, ouvem a palavra e dizem, Deus não falou comigo hoje, sabe? Então nós temos um problema terrível. Glória a Deus. Sabe, porque elas não estão se enxergando na palavra, sabe, elas acham que foi para o outro, sabe, ou então a palavra não foi pregada e não serve para ninguém. Mas se a palavra foi pregada, sabe, se o evangelho foi proclamado, sabe, e as pessoas viram e as pessoas dizem, a palavra não foi para mim hoje, sabe, elas estão enxergando a palavra para os outros, estão enxergando o pecado na vida dos outros, mas elas não estão aplicando para suas próprias vidas. Glória a Deus.
sabe? E a vida cristã consiste em nós olharmos os nossos erros, sabe? E muitas vezes sermos tolerantes aos fracos na fé, sabe? Nós temos tolerantes muitas vezes aos fracos de entendimento, sabe? As pessoas que não têm muito entendimento, sabe? Consiste em nós olharmos as nossas falhas, sabe? E suportarmos o nosso próximo. Porque muitas vezes é preciso suportar o nosso próximo. Sabe? Nós não gostamos do que ele está fazendo, mas muitas vezes é preciso que nós venhamos a suportar. Sabe? E corrigirmos a nós mesmos. Glória a Deus. Então, nessa passagem aqui, o que a gente tem, sabe? É um exemplo da soberania de Deus. Sabe, Deus usando uma enfermidade, Deus usando, sabe, uma terrível doença, sabe, algo que todos olhavam e todos diziam, nossa, que coisa terrível, não pode haver nenhum propósito bom por trás disso. E a gente vê que Deus soberano tinha colocado aquela enfermidade não por acaso, sabe, havia um propósito. Sabe, nada na nossa vida acontece por acaso. Glória a Deus. Sabe, tudo ocorre em propósito. Sabe, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Sabe, na palavra de Deus fala que Deus sabe quando que vai ser o último voo de um pardal. Sabe, tudo está no controle de Deus. Sabe, até as mínimas coisas. Sabe, Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Sabe, o que mostra isso? A soberania de Deus. E aqui nós vemos um Deus soberano no controle, sabe, de uma enfermidade tão terrível, que todos que olhavam não conseguiam compreender qual que era o propósito daquela enfermidade, sabe, mas aquilo era o propósito de Deus, sabe, para que a glória de Deus fosse manifestada. Glória a Deus. Né, irmãos? É o que a gente vê, é o que nós temos, um Deus soberano. Sabe, as pessoas hoje não querem um Deus soberano. Sabe, as pessoas hoje não querem um Deus no controle de todas as coisas. Sabe, hoje o que as pessoas querem é ela estar no controle de suas vidas. Não, eu estou no controle, irmão. Eu estou no controle. E eu tomei uma atitude. Sabe, irmão, eu escolhi caminhar com Deus. Sabe, fui eu que fiz. Sabe, irmão, sou eu que sou firme. Sabe, é as minhas qualidades. Sabe, é os meus dons. Sabe, é a minha virtude. Sabe, é isso que as pessoas querem hoje. Elas querem estar no controle. Mas o que nós temos aqui, sabe, o que nós temos na palavra de Deus é um Deus soberano, é um Deus no controle. Sabe, é um Deus que chama quem Ele quer. Sabe, é um Deus que dá dom para quem Ele quer. Sabe, um Deus que move o coração de quem Ele quer. Sabe, um Deus que cura quem Ele quer. Sabe, um Deus no controle de todas as coisas. Sabe, isso deveria nos alegrar. Sabe, isso deveria nos alegrar, porque se Deus está no controle da nossa vida, significa que nós estamos seguros. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas se você está no controle da sua vida, sabe, então depende de você. Você pode cair a qualquer momento. Sabe, você pode se desviar a qualquer momento. Sabe, você pode, mas se nós estamos no controle de Deus, sabe, aquele que começou a boa obra há de terminar, foi o que o apóstolo Paulo disse. Sabe, o apóstolo Paulo virou para os crentes e falou, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, sabe, e ele vai terminar. Sabe, Deus está no controle, sabe, Deus está movendo o coração de vocês. Sabe, irmãos, isso deve fazer com que nós venhamos a descansar tranquilos. Glória a Deus. Sabe, é por isso que na Bíblia os cristãos muitas vezes eles eram mortos de formas terríveis. Sabe, eles eram torturados, eles eram crucificados, eles passavam todo tipo de tormento e eles não negavam a Deus. Sabe, por que eles não negavam a Deus? Será que aquela tortura não estava doendo? Sabe, irmãos, é lógico que estava. Sabe, irmãos, mas era Deus, sabe, irmãos, eles estavam na mão de Deus. E Deus estava sustentando ele, mesmo nas situações difíceis. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. E hoje a gente vê que os crentes não acreditam num Deus soberano. Sabe, porque a gente vê que mesmo nos problemas tão simples, mesmo nos problemas tão pequenos, sabe, a gente vê os crentes se desesperando. Sabe, a gente vê os crentes ficando com raiva, os crentes ficando nervosos, irritados, sabe, como se Deus não estivesse no controle daquela situação. Sabe, irmãos, muitas vezes é nas coisas pequenas que nós vemos, sabe, irmãos, se nós cremos num Deus soberano ou se nós não cremos. Sabe, não precisa acontecer nada grande, são nas coisinhas pequenas. Deus está se nós crêssemos que Deus está no controle, sabe, irmãos, não há motivo para depressão. Sabe, irmãos, não há motivo para desespero. Sabe, não há motivo para preocupação. Sabe, irmãos, nós simplesmente confiamos.
Glória a Deus, Senhor. É por isso que Pedro ia ser morto no dia seguinte e estava lá dormindo na prisão. Glória a Deus. Estava lá dormindo, tranquilo, sossegado, a igreja inteira rogando por Pedro: ô Senhor, estão matando todos os alicerces, ô Senhor, vai lá. E o anjo foi lá acordar Pedro, porque ele estava dormindo tranquilo, sossegado. Glória a Deus. Por que ele não estava em desespero? Por que ele não estava chorando aos prantos lá porque ia morrer no dia seguinte? Não, porque Deus estava no controle. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Sabe, nós precisamos crer num Deus soberano que está no controle de tudo. Sabe, não há motivo para desespero. Sabe, irmãos, não há motivo para raiva. Sabe, irmãos, não há motivo para ficarmos nervosos. Sabe, irmãos, porque nós temos um Deus, sabe, que tudo sabe, que tudo que precisar ser feito Ele vai fazer. E se Ele não fez ainda, é porque não chegou a hora. Sabe, mas quando chega a hora, sabe, irmãos, vai fazer. Foi assim com esse cego aqui. Quando chegou a hora dele enxergar, ele tão somente enxergou. Glória a Deus. A gente vê que esse cego de nascença aqui, ele foi curado. Ele foi curado, e quando ele foi curado, o que aconteceu? Eles pegaram esse cego aqui e eles levaram esse cego até os fariseus. E quando eles levaram até os fariseus olharam para ele e os fariseus falaram: não, eu não acredito nessa história. Eu não acredito. Conta aí para nós o que aconteceu. Não, eu era cego. Jesus, Ele fez um lodo lá com barro lá, pôs nos meus olhos e agora eu vejo. Sabe, e eles diziam para o cego: não. Conta a verdade. Nós queremos saber a verdade. Conta aí o que aconteceu. Não, Jesus me curou. Sabe, eu não enxergava, mas Jesus me curou. Não pode ser. Não, conta a verdade. O que aconteceu? E ele falava, e ele falava, chegaram ao ponto até de levar os pais dele lá, para ter mais alguém para falar se aquele homem era cego ou não, porque eles não queriam acreditar naquilo. Sabe, irmãos, eles se recusavam a acreditar naquilo. E o que eles estavam querendo dizer para aquele cego é: por que você não diz aquilo que nós queremos ouvir? Sabe, por que você não diz que não foi curado de outra maneira? Porque dessa maneira nós não acreditamos. Glória a Deus. Sabe, por que você não diz aquilo que nós queremos ouvir? Sabe, essa é a igreja hoje. Sabe, a igreja hoje ouve a verdade da palavra de Deus e ela vira para você e ela diz: por que você não diz aquilo que eu quero ouvir? Glória a Deus, Senhor. Sabe, a igreja hoje é aquela igreja que se depara com a verdade da palavra de Deus e diz: por que você não prega aquilo que eu quero ouvir, irmão? Não é isso que eu quero ouvir. Sabe, não quero ouvir sobre Jesus, não. Sabe, o negócio de evangelho está muito bonito, muito lindo, mas não foi isso que eu vim buscar na igreja. Por que você não diz aquilo que eu vim ouvir? Aquilo que eu vim buscar? Por que você não fala aquilo que eu vim buscar? Sabe, irmão, não é essa a minha necessidade. Sabe, não é essa a minha prova, não é essa a minha luta. Sabe, a gente tem prova, irmão, a gente tem luta. A gente tem dificuldade, mano. Não é isso que a gente vai ouvir. Por que você não diz aquilo que eu quero ouvir? Sabe, irmãos, essa é a igreja. Eu me recuso a vir na igreja para ficar ouvindo sobre Jesus. Eu me recuso. Sabe, não. Sabe, essa é a igreja hoje. Sabe, a resposta dos pregadores deveria estar na ponta da língua. A resposta dos pregadores deveria ser: porque esta não é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, eu não digo aquilo que você quer ouvir, sabe, porque esta não é a palavra de Deus. Sabe, dizer aquilo que você quer ouvir, sabe, e isto não é o teu caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não é isso que você deveria vir buscar dentro da igreja. Sabe, não é isso que vai fazer com que você se transforme numa nova criatura em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, a resposta deveria estar na ponta da língua. Sabe, eles se recusavam a acreditar que Jesus Cristo havia curado aquele cego, porque se eles admitissem que Jesus Cristo havia curado aquele cego, sabe, eles teriam que admitir que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Cristo. Porque somente o Messias, somente o Cristo poderia curar um cego de nascença. Sabe, irmãos, é por isso que eles se recusavam em acreditar, sabe, que Jesus Cristo havia feito aquela cura. Sabe, quantas pessoas se recusam a acreditar na verdade da palavra de Deus? E quando elas se recusam a acreditar na verdade da palavra de Deus, sabe, elas estão se recusando em acreditar em Jesus. Sabe, irmãos, elas vêm na igreja, abrem-se o culto em nome do Senhor Jesus, termina-se o culto em nome do Senhor Jesus, ora-se em nome do Senhor Jesus, mas o que ela não quer ouvir aqui,
O que ela não quer conhecer é sobre Jesus. Glória a Deus. Quando ela, sabe, irmãos, quantas pessoas se recusam em ouvir a palavra de Deus, sabe, em conhecer a verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus não é comida e não é bebida como elas gostariam que fosse. Santo Senhor. Sabe, quantas pessoas se recusam? Então a gente vê que chamaram os pais desse cego aqui. Sabe, vamos ver. Chamaram os pais desse cego, e no versículo 20 aqui a gente vai ver, ó, seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Sabe, a gente vê que chamaram os pais deles. Sabe, e se tem alguém que deveria estar proclamando, sabe, essa cura aqui, que deveria estar proclamando, sabe, esse milagre, sabe, eram os pais. Sabe, os pais deveriam dizer que obra maravilhosa, meu Deus do céu, olha só. Nosso filho nasceu cego, nunca enxergou, olha só, agora, se é Jesus que abriu os olhos dele, foi Jesus que abriu os olhos, sabe, mas qual foi a reação deles? Qual foi a reação dos pais? Sabe, a reação dos pais foi: eu sei que ele é cego, que ele nasceu cego, agora quem curou? Eu não sei, não nem comigo não. Olha, de maior você pergunta para ele responde por seus atos. Não temos nada com isso, não nos envolva nesses problemas. Sabe, ao invés dos pais estarem contentes que agora o filho enxerga, sabe, os pais estavam com medo. Sabe, irmãos, eles estavam com medo por quê? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Sabe, se os pais confessassem que aquele milagre realmente tinha acontecido, eles iriam ser expulsos da igreja. Sabe, essa é a nossa realidade hoje. Sabe, hoje na igreja, na maioria das igrejas, não pode pregar a verdade. Se pregar a verdade, vamos sentar você pare de pregar essas coisas aí, irmão. Pare de pregar essas coisas aí, porque essa verdade aí não é o que a gente pregou a vida inteira. Sabe, irmãos, eles não proclamaram a verdade, sabe, não glorificaram a Cristo que tinha feito um milagre no filho deles, porque eles tinham medo de serem excluídos da igreja. Sabe, aqui nós vemos, sabe, que era mais importante para eles estarem dentro da igreja, sabe, do que proclamar a verdade de Jesus Cristo, sabe, irmãos, do que caminhar com Jesus Cristo. Sabe, quantas pessoas hoje não estão mais preocupadas, sabe, com a sua denominação, não estão mais preocupadas com a placa da igreja, não estão mais comprometidas com o seu cargo, sabe, do que com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quantas pessoas não são assim? Sabe, quantos pregadores não proclamam a verdade, porque se eles proclamarem a verdade, eles vão perder o seu status, sabe, eles vão perder os seus cargos, sabe, eles vão perder os seus privilégios, sabe, eles vão perder, sabe, a sua fama. Glória a Deus. Sabe, porque eles têm mais compromisso com as suas igrejas, eles têm mais compromisso com os teus cargos, eles têm mais compromisso com a placa da igreja do que compromisso com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esteja você mais compromissado com a placa de Deus e acabou a tua vida cristã. Santo Senhor. Sabe, esteja você mais compromissado com qualquer coisa fora de Jesus Cristo e acabou a tua vida cristã. Sempre vai ter alguma coisa mais prioritária do que Jesus Cristo na tua vida, e se você não priorizar Jesus Cristo, sabe, você vai priorizar outra coisa. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja e não priorizam Jesus Cristo, sabe, estão pregando e não priorizam Jesus Cristo, sabe, estão vindo na igreja 3, 4 vezes na semana, sabe, e não priorizam Jesus Cristo. Santo Senhor. Sabe, olha só o que a religiosidade faz com as pessoas, faz com que elas rejeitem a Jesus Cristo, sabe, para simplesmente manter o seu cargo dentro da igreja. Sabe, irmãos, eles fizeram isso porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Sabe, olha só que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E depois o que vai acontecer? Depois eles chamaram aquele homem cego de novo.
Chamaram aquele homem cego de novo, ao versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Sabe, irmãos, olha só o que nós temos aqui. Sabe, nós temos os fariseus falando: ó, para de falar que é Jesus Cristo que fez a obra. Para de ficar falando que foi Jesus que fez o milagre. Sabe, dê glória a Deus. Por que você não dá glória a Deus? Por que você não fala que foi Deus que fez? Para de falar que foi Jesus que fez. Sabe, irmãos, essa é a igreja hoje. Sabe, a igreja hoje diz: vamos dar glória a Deus. Mas eles não querem uma pregação centrada em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a igreja diz: vamos dar glória a Deus e vamos louvar a Deus e vamos ouvir a palavra de Deus. Mas eles não querem saber qual que é a vontade de Jesus Cristo para a vida deles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles estão pouco se importando com aquilo que Deus diz. Sabe, eles não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe, mas eles dizem: vamos dar glórias a Deus. Sabe, irmãos, aqui é onde a perversidade veste a capa da santidade. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é onde a hipocrisia, sabe, veste a capa de cristão. Sabe, irmãos, é onde se veste a roupa de crente, onde bota a Bíblia debaixo do braço, se congrega, sabe, mas pouco se importa com a verdade da palavra de Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é aqui a gente vê a hipocrisia da vida cristã. Sabe, as pessoas acham que Deus vai ser obrigado a reconhecer, sabe, as vezes em que ela veio para o culto. Não, Deus vai ter que reconhecer as vezes que eu vim. Faz 30 anos que eu estou vindo na igreja aqui. Eu não melhorei um monte de coisa, mas eu estou vindo aqui e Deus vai ter que me salvar. Estou vindo, estou frequentando o culto. Sabe, e eles estão achando que estão fazendo um favor para Deus vindo para a igreja. Sabe, irmãos, eles deveriam vir para a igreja para glorificar a Deus. Sabe, irmãos, ninguém faz um favor para Deus, sabe, vindo para a igreja. Sabe, é Deus que fez um favor para nós, nos tirando do pecado e nos trazendo para dentro da igreja. Sabe, irmãos, somos nós que temos que glorificá-lo. Sabe, irmãos, somos nós que temos que louvá-lo. Sabe, somos nós que temos que reconhecê-lo. Sabe, esse é o sentimento. Sabe, eu estava morto em meus pecados, em meus delitos, sabe, e Jesus me transformou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e quando nós não temos esse pensamento, sabe, nós agimos desse jeito aqui. Sabe, vamos dar glória a Deus, mas que Deus nada. Não queremos caminhar com Deus. Sabe, teve um dia aí que a gente foi fazer uma visita aí e apareceu uns irmãos aí, eles falaram assim: maravilha, ainda bem que a gente se libertou daquele ministério, né, irmão? Que maravilha, agora a gente pode fazer o que quiser. Não, agora a gente pode se divertir, pode não sei o quê. Eu falei: nossa, mas que coisa, vocês deveriam estar contentes, porque agora vocês deveriam estar contentes, porque agora vocês têm liberdade para servir a Deus. Está contente porque agora tem liberdade para pecado? Sabe, irmãos, olha só que coisa terrível. Sabe, mas chega na hora do culto, ele diz: vamos dar glória a Deus. Sabe, agora eu estou feliz porque eu tenho liberdade para pecar e eu tenho liberdade para dar glória a Deus. Sabe, irmãos, é esse tipo de crente aqui, o fariseu. Sabe, irmãos, e se nós não entendermos o que é a vida cristã, se nós não entendermos o que é o caminhar com Deus, sabe, é exatamente desse jeito aqui, é desse jeito aqui que nós agimos. Glória a Deus. Sabe, Jesus vai dizer, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Sabe o que Jesus está querendo dizer com aqueles que estão vendo são cegos e aqueles que são cegos veem? Sabe, quando as pessoas acham que veem, sabe, quando as pessoas dizem: não, agora eu sou salvo, estou frequentando o culto, eu estou me santificando, eu estou fazendo, sabe, quando elas olham para si mesmo e elas acham que são salvas, sabe, estão perdidos. Sabe, mas quando elas entram na igreja perdidos, sabe, elas olham para Jesus e elas dizem: ó Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu sou um pobre pecador, Senhor. Glória a Deus. Senhor, move o meu coração, Senhor, porque ó, minha condição é só Jesus. Ó Senhor, move o meu coração, faça de mim um servo teu, Senhor, ó minha condição miserável, Senhor. Glória a Deus. Sabe, quando as pessoas entram na igreja cegos, em pecados, sabe, se voltam para Jesus e conseguem entender aquilo que Jesus Cristo significa, sabe, irmãos, aí eles enxergam. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aí Deus move o coração dele.
Glória a Deus. Sabe, Deus não vai transformar ninguém numa nova criatura, espírito e verdade que já acha que é transformado. Santo. Sabe, irmão, se já acha que é transformado, vai morrer cego. Glória a Deus. Sabe, irmãozinho, agora é quando você se vê na sua condição miserável, quando você se vê na sua condição pequena, sabe, irmãozinho, e é por isso que a palavra, é para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus não mostra o quanto nós somos bons. Glória A palavra de Deus não mostra o quanto você é merecedor. Sabe, a palavra de Deus não é para dizer para você, ó, Deus está vendo que você é muito bom, muito esforçado e que você é uma pessoa justa. Ó, Deus viu a cesta básica que você levou lá para o seu vizinho e Deus vai fazer um milagre. Sabe, a palavra de Deus não é para isso. Glória a Deus. Sabe, a palavra de Deus é para dizer para você, ó, você estava morto, você está morto nos seus pecados e nos seus delitos. Sabe, mas Jesus Cristo quer te salvar. Enxerga a sua condição miserável. Enxerga a sua condição pecaminosa. A palavra de Deus é para nos mostrar isso. Que nós não merecemos nada de Deus. Sabe, mas que nós precisamos da sua misericórdia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é isso que nós vemos aqui. Sabe, é por isso que Jesus Cristo vai dizer, a fim de que os que vêm vejam e os que vêm sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. Sabe, teve dois fariseus que quando eles ouviram Jesus Cristo dizendo, ó, eu vim para que aqueles que vêm estejam cegos e aqueles que são cegos vêm. Quando dois fariseus ouviram isso, eles disseram, mas você está chamando a gente de cego? Por acaso você está falando que a gente é cego? Glória a Deus. Sabe, e Jesus Cristo vai dizer para ele, se você está perguntando se você é cego, é porque você é cego mesmo. Glória Porque a Deus. você já deveria saber que você é. Santo Senhor. Sabe, e esse é o problema dos crentes. Quando os crentes acham que essa palavra não é para ele, quando os crentes acham que são bons, quando os crentes acham que agora sim, agora eu sou salvo porque agora eu estou na igreja verdadeira. Agora sim eu sou salvo porque eu não visto mais com aquela roupa lá que eu vestia antes. Sabe, quando eles agem desse jeito, sabe, eles ainda continuam cegos. Santo Senhor. Por quê? Porque esses frutos aí o crente produz, é lógico que produz, e deve produzir mesmo, sabe, mas aqueles que vêm, sabe, eles não olham para si mesmos, eles simplesmente olham para Jesus. Glória a Deus. Sabe, que hoje nós venhamos a olhar para Jesus Cristo, que nós venhamos enxergar a sua infinita bondade e misericórdia na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Porque num determinado momento, ou nós éramos os perdidos lá no mundo, caminhando em pecado, ou nós éramos os perdidos religiosos dentro da igreja. Santo Senhor. Sabe, você não... Ou a gente é o perdido do mundo, ou a gente é o perdido religioso dentro da igreja. Sabe, não existe outra categoria. Sabe, e ambos precisam ser transformados. Sabe, se hoje você entende, sabe, é porque Deus teve misericórdia da sua alma e te transformou. Sabe, irmãos, que Deus possa nos mover cada dia mais, sabe, através da sua misericórdia, através da sua bondade na nossa vida. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.